Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui num novo encontro e dessa vez com o tema casamento. Mas será que preciso continuar casada ou casado? Quantas pessoas se perguntam isso diariamente? Então vamos olhar um pouco mais para essa questão para refletirmos de uma maneira um pouco mais ampla. E desde já eu quero agradecer sua presença, quero te dizer que você pode fazer comentários, sugestões de temas, agendar atendimento, se achar pertinente isso para você. Então, perceba-se aqui como participante ativo desse canal. Então, será que preciso continuar casado? Até que ponto aquela relação a dois continua alimentando a vida daquelas pessoas? Então, a gente pode chamar de casamento, a gente pode chamar de união, a gente pode chamar de inter-relação, a gente pode chamar do nome que a gente quiser, nos mais diferentes idiomas. Não é o nome que é o mais importante. O mais importante é percebermos qual é o sentido de duas partes, de dois elementos, dois seres, continuarem unidos, com intenção e vontade, não é? Percebendo que há ali, naquela ligação, naquela relação, algo que nutre e alimenta ambos para a vida. De repente, alimenta também uma família ali já constituída, que na verdade nós constituímos uma família assim que estejamos habitando um dado lugar. Aquelas pessoas que estão conosco em coabitação, movida por laços, algum tipo de laço consanguíneo ou não, elas podem ser consideradas uma família. No entanto, quando nós saímos de casa dispostos a seguir a nossa vida, na nossa individualidade, na nossa inteireza, ali nós estamos tomando a decisão de constituir uma nova família, sem companheiro, sem companheira, mas é a família do eu comigo mesma, não é? É a família, é a familiaridade, é uma relação nova que eu estou criando ali, que não faz mais conexão direta, constante com a minha família de origem. E embora esse laço permaneça constantemente, quer eu seja um filho natural ou adotivo, esse laço ele não finda, porém, independente desse laço, a vida me dá a liberdade de criar outros laços. Seja comigo mesmo, na minha habitação, num novo lar, num novo movimento que eu estabeleço para a minha vida, seja com uma parceria de alguém. Então, essa compreensão do que é a família ou do que são os laços
não é? Do desdobramento da família a partir do elemento que elas podem co-criarem, que são os filhos, não é? Independente disso, a família ela está numa movimentação constante. E nos tempos atuais, na modernidade, os tipos de família são os mais diferentes possíveis, né? Eu não vou me ater aqui a esse tipo de colocação de ideias, mas quantos e quantos diferentes formatos de família nós podemos constituir? Coisa que em tempos mais antigos não tínhamos isso. Hoje em dia já temos, né? A família composta de pai, mãe e filhos é uma família que tem um papel representativo importante, significativo, porém no seu formato de ser constituído, o formato não se dar desta forma, desta maneira. Os formatos são os mais diferentes. Então, que a gente perceba qual é a família que estamos criando nesse momento. Qual é a família que estamos dando vida, que estamos escolhendo dar vida. Será que essa família atual, a qual eu pertenço, nessa família atual, eu já consegui dar distância da família de origem? Porque quando sou adulto, é isso que acontece. Ainda que eu tenha assumido um papel de referência a essa minha família de origem. Até esse papel eu preciso olhar qual é, de que maneira ele se dá e como que eu venho escolhendo fazer os meus movimentos. Porque esse papel que eu tenho com a minha família de origem, como adulto, já, né, sendo, né, me reconhecendo como um adulto, se ele não estiver muito claro, eu posso fazer embaraços, eu posso nublar e dificultar a minha vida atual, porque ela fica embaraçada, atrelada com a minha vida de origem, de filha, minha relação de filha, de filho ou filha. Essa relação de dependência, compreendendo a vida no seu movimento saudável, ela existe quando somos crianças, né? Quando vivemos esse nosso mundo e o momento infantil. Mas no movimento da vida, e conforme eu vou crescendo emocionalmente, espiritualmente, não é? Eu vou amadurecendo em todos os campos. Esse papel que eu assumo na família, ele vai mudando também, ou pelo menos deveria mudar. Quando não acontece dessa maneira, são emaranhados que vão se formando, culpas que vão sendo assumidas, dificuldades de seguir em frente. E quando isso acontece com a minha família de origem, e eu não consegui desembaraçar isso, certamente é um movimento que se repetirá com o parceiro ou a parceira que eu escolhi na minha vida e no meu momento atual. Então, se eu faço a pergunta se eu devo continuar casado ou não,
essa pergunta, essa questão, ela já me faz perceber que eu estou enfrentando dificuldades, não é? Porque se tem um questionamento que eu começo a me fazer sobre esse momento de estar vivendo um novo patamar de relação familiar, isso significa que um conflito já deve ter se instalado. Então, que conflito é esse? O que é que está acontecendo? Não é? Por que essa questão ela aparece nesse momento? Tem sofrimento que está sendo vivenciado ali, né? É bom que a gente perceba que uma nova relação ela pode trazer também a importância de pensarmos sobre filhos que dela vieram, se for este o caso. Findar uma conjugalidade não findará o papel de maternidade relacionada à maternidade e à paternidade. E quantas pessoas confundem isso e se embaraçam nesse tipo de situação, expondo laços afetivos e expondo sentimentos genuínos tão fortes, né, como os da criança em relação ao seu pai e sua mãe, expondo isso a fragilidades, não é, e a agressividades que tendem a tornar essa criança com muitas dificuldades no seu relacionamento e no seu percurso de vida, né? Infantil, juvenil e adulto. Então, quando surge essa pergunta, é muito importante olhar para o conflito que está instalado atrás dela. O que é que está acontecendo? É importante também deixar que venha a consciência do porquê aquela união se deu. Quais os motivos que fizeram com que aquelas pessoas se atrelassem a um movimento de conjugalidade? O que é que se pretendeu com essa decisão de conviver juntos? Ou a decisão de conviver em parceria, ainda que não seja morando no mesmo lugar? Também existe essa possibilidade. Então, o desfazer essa parceria, esse pacto do estar junto, de trocar afetos conjugais, a ideia ou a pretensão, né, o questionamento de desfazer isso, mostra a necessidade de refletir sobre um movimento que foi se dando na vida dessa pessoa desde a tomada dessa decisão até essa dúvida atual. Então, para isso, é preciso ter amadurecimento, né? É preciso ter a percepção do olhar com seriedade e amorosidade para si, para o outro e para tudo aquilo que foi constituído nessa relação a dois, né? Inclusive o desdobramento da família, se é que houve, né, procriações. Então, a maturidade, a sabedoria
de perceber que o mesmo amor que uniu é o amor que é importante ser retomado nesse momento de dúvida, não é? Será que é possível contar com a presença do outro, com a maturidade das duas partes para tratar a respeito? Ou não? Será que cada um vai ter que descobrir e refletir a respeito consigo mesmo, com ajuda profissional e independente do outro parceiro? Então, mas a amorosidade, o afeto que uniu, ele precisará estar presente, será bom que ele esteja presente para fazer com que esse movimento atual seja um movimento proativo, seja um movimento benéfico. Quer a decisão seja seguir juntos ou separar. Uma vez realizada uma união, e se dela houve o desdobramento de frutos, né? Esses laços, eles serão permanentes, ainda que haja a escolha pela desvinculação, pela separação. Então, o sentimento de amorosidade, ele sempre será necessário para poder fazer com que as coisas não ocorram num clima de adversidade, de brigas, de guerras e de conflitos. Uma separação não precisa ser conflituosa. E a dúvida sobre o separar ou não separar pede que seja colocado um olhar amoroso para o que está acontecendo. Que tipo de movimentação, que tipo de dor, e se há sofrimento que está permeando essa ligação, essa interação entre as pessoas ali, né, que convivem, né, entre as pessoas que construíram laços de conjugalidade. Então, olhar para isso, muitas vezes ajudas, elas são necessárias quando as pessoas não contam umas com as outras, né? Os parceiros não contam com os outros. Às vezes, a decisão ou a dúvida, o questionamento quanto à separação parte de um só, não é? Porém, isso não significa que o outro não esteja também sofrendo, né, vivenciando algo em decorrência do que está sendo sentido por um dos parceiros, né, pelo questionamento que um dos parceiros está fazendo. Às vezes um tem mais facilidade de se expor, o outro não. Mas o sofrimento, a questão de dúvida ali, é de todos que convivem naquele momento, né? Sejam só os adultos, sejam os filhos ou outras pessoas ligadas a essa relação. Então, perceber o que está acontecendo com você é muito importante, né? Ter a maturidade de perceber isso, sem culpa, sem exigências, mas olhando com muito carinho para aquilo que está em transformação. Porque se nós nos transformamos enquanto pessoas, né, tudo
na vida se transforma, a vida é um permanente movimento, as relações conjugais, familiares, profissionais também se transformam. E se as pessoas que estão vivendo isso não estão dando espaço para essa transformação, às vezes separar é a melhor alternativa para que aconteça a serenidade, a pacificação e o bem-estar de todos os envolvidos. Mas para isso é importante perceber tudo isso com muita humildação, né? Com a humilde ação de reconhecer o que está acontecendo de verdade, sem acusações, sem agressões, sem querer culpabilizar alguém, apenas perceber que as coisas mudam. Em nós mesmos as coisas mudam. Então esse movimento de mudança, o movimento das águas, é importante que ele seja visto com naturalidade, né? A mudança das estações faz parte do cosmos, faz parte da natureza, né? As mudanças, elas acontecem a cada dia, a cada instante, né? A cada nova respiração. Então é importante percebermos isso, né? Com muito carinho. Talvez aqui é bom que a gente fale também, né, da importância do diálogo, do amadurecimento para o diálogo. Será que ele está acontecendo? O diálogo com você mesmo? Será que você está se ouvindo? Porque para ouvir o outro, para você dar a oportunidade de ouvir o outro, você precisa estar numa conexão de liberdade, de vontade, né, de ouvir a si mesmo. Você precisa estar criando espaços para você, saber criar essas oportunidades para você, para poder oferecer ao outro essa oportunidade também, de uma maneira franca, clara, objetiva, não é? Então, reflita sobre esses seus movimentos, reflita sobre o que está acontecendo de verdade, né? A gente tem, Bert Hellinger diz assim para nós que a família, ela tem uma força grandiosa em si, e que essa força, ela precisa ser respeitada na sua integralidade, com a conjugalidade presente. Quer essa união esteja acontecendo, né, de verdade, ou quer tenha sido tomada a decisão de separação. Então, a força da família enquanto conjugalidade é algo que, uma vez que nós tomamos essa decisão, ela sempre vai nos acompanhar. Tenhamos tido filhos ou não, né? Mas ela sempre vai estar em nós. Então, é importante vermos essa força, reconhecermos, perceber como a sentimos, né? Perceber como nos relacionamos com ela. E se não estamos querendo colocá-la embaixo de um tapete, né? Se não estamos querendo excluí-la. Nenhuma força existe para ser excluída. As forças, os elementos, tudo existe para ser visto, respeitado e reconhecido. E dessa maneira a gente vai respeitando as transformações também.
as transformações e as decisões que precisamos tomar ao longo do caminho. Então, observemos essas coisas, né? Reflita sobre isso com muito carinho. Eu quero trazer aqui para você uma mensagem, né? Oriental, né? Ela é colocada num dos livros da monja Coen, e eu achei importante trazer aqui para você nesse finalzinho, que diz assim: nós estamos todos interrelacionados a tudo. E quando nos imaginamos separados, estamos deludidos. Estamos de ilusão. Cada pessoa é única nesse mundo, mas somos todos seres humanos e somos todos a vida na Terra. Não vivemos sem as outras formas de vida. Nós não vivemos sem o Sol, sem a Lua, sem as estrelas, sem a chuva, os vegetais. Nós não sobreviveríamos sem a lama, sem as águas, sem os minerais, sem os animais, sem os peixes e assim por diante. Tudo é vida e somos todos vida. Apreciemos então sem delusão. Apreciemos, aprendamos a apreciar o que está sendo criado por nós. Aprendamos a apreciar o que é e está aqui e agora, sem essa coisa de julgarmos se é certo, se é errado, se eu gosto, se eu não gosto. Apreciemos. A apreciação faz com que nós entremos em contato com a nossa mente consciente, amadurecida, para que possamos seguir em frente, de acordo com as possibilidades. Minha gente, prazer imenso ter estado aqui com você. Reflita sobre as questões que te angustiam e que tendem a te colocar em conflito. Reflita, apreciando, apenas isso. Até a próxima semana e a gente se encontra com um novo tema. Beijo.